13h18. Hoje o JL Debate trará um tema que não podemos ignorar: a violência sexual dentro do casamento. As declarações de Ingrid Santa Rita, participante do Casamento às Cegas Brasil, sobre os abusos que sofreu de seu ex-marido, Leandro Marçal, trouxeram à tona questões graves sobre consentimento e respeito. Vamos discutir essas questões com um casal de terapeutas sexuais que nos ajudará a entender melhor os impactos emocionais e psicológicos dessas situações e as formas de buscar ajuda e suporte. Não percam essa discussão importante e necessária para promovermos as relações mais saudáveis e respeitosas. Então, para discutir o assunto, vou falar desse casal tão conhecido, é a Deia. Quase fui falar. Deia, tudo bom, Deia? Tudo bem? E o João, tudo bom? Tudo bem? Um prazer recebê-los aqui no Jornal Litoral para falar desse tema tão importante que as pessoas às vezes toleram o que é intolerável dentro de um relacionamento. É verdade. Né? Gente, eu vou começar então com a primeira pergunta, vou direcionar para o André e depois eu passo para o Jal, tá? Eu queria saber então, de vocês, o seguinte: como é que a gente pode distinguir uma situação de abuso, tá? E conflitos normais dentro de um casamento? Como distinguir isso? Vou começar pela Deia. A primeira coisa, a gente tem que prestar atenção na legislação, Tá. certo? Que poucas pessoas conhecem. Uhum. Então, vão para a coisa prática do dia a dia. Como é que eu vou distinguir isso? Depende muito de como eu me sinto e do conhecimento que eu tenho. Então, a gente acha, se tornou muito comum o abuso, se tornou muito comum o assédio, e a gente vem tendo isso como normal há muitos anos. Certo. De um tempo para cá, as coisas começaram a mudar, porque a mulher começou a entender um pouco mais, veio a Lei Maria da Penha, então os crimes sexuais ficaram mais amplos. Antigamente a gente achava que estupro era pegar uma mulher, jogar ela num terreno baldio, bater nela, estuprar, e era só isso. A gente sabe que estupro não é só isso. Só que foi uma cultura de muito tempo em que a mulher achava que ela devia para o homem a relação, a intimidade, ela via isso como uma obrigação. Então, hoje, o que toda mulher precisa saber é que a relação sexual, ela precisa ter vontade, ela precisa querer. Se ela quer, se ela está com vontade, ok. Se ela não está com vontade e faz mesmo assim, isso já é um indício fortíssimo de que as coisas tendem a piorar, porque quanto mais ela faz isso, mais o parceiro vai aceitando, mais aquilo se torna comum e ela fica dentro de uma avalanche que ela não consegue mais sair. Então, a mulher tem que se atentar para o seguinte: não estou com vontade já é um sinal. Certo. Faço e sinto dor, faço e é ruim, faço por obrigação, faço com constrangimento, faço porque ele me intimida de alguma forma, ou porque vai me deixar, ou porque vai me trair, se torna mais evidente ainda. Então a mulher tem que olhar para o que ela sente e ela precisa se confrontar, ela precisa ter coragem de ser sincera com ela mesma e falar: eu não gosto, não estou gostando da relação. Significa que tem uma coisa errada, porque era para gostar. Perfeito. Já como é que você vê essa questão? Aliás, ela tocou num ponto. É questão cultural. O país vinha historicamente falando a respeito disso, né? A mulher sempre era a aceitar tudo que o homem fazia, e hoje já existe uma abertura maior. Como é que você vê essa questão e como distinguir, como a Deia fez, né, de abuso de conflitos normais que acontecem num casamento? É cultural, é social. A mulher, ao longo do tempo, foi vista sempre como um objeto. Quando você olha para campanhas de grandes marcas, ainda hoje acontece isso. Trata a mulher como um objeto, como um pedaço de carne. Isso é muito ruim. Os maridos, as pessoas casavam puramente por conta de que tem que ir para a intimidade. E isso é muito ruim. A gente não teve educação sexual, a gente não teve educação sobre intimidade, para entender o que é um relacionamento saudável, o que é uma intimidade saudável. Falta muito afeto, falta entender muito sobre a anatomia, tanto da mulher quanto do homem. O corpo da mulher não responde da forma que o homem acha que responde, né? O desejo da mulher é responsivo, o desejo do homem é espontâneo. Então, quando eu
quero porque eu estou com a pulsão e não me importo sobre a condição emocional, física e comportamental da minha mulher, basicamente eu estou abusando. Eu tenho que entender o momento, eu preciso entender sobre afeto, sobre afetividade, sobre carinho, sobre carícias. Né? Quando a mulher começa a falar, cara, não tá legal, você só me procura para intimidade, a mulher fala, você não me olha, não me ouve, não me repara. Aí ele começa a falar assim, não, você tá doida, você tá louca, você tá viajando. Aí é um indício de que ele já não tá mais enxergando o valor da mulher e o valor da intimidade. Então é aí que começa a ter um perigo. E aí o cara começa a jogar sujo. Cara, se não fizer comigo, eu vou fazer na rua. Ou eu posso deixar você, olha, você tem 2 filhos, 3 filhos, você não vai querer? Então ele deixa de ser afetivo, carinhoso, preparar um ambiente, conduzir a mulher para a intimidade, para pressionar psicologicamente, e quando não é também de maneira física, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres, no Brasil, a cada 3 minutos uma mulher apanha. Nossa. Se eu não me engano, não sei se é 3 minutos ou 3 segundos, mas é uma coisa desse tipo. E é grave demais. Uma dica que eu tenho para as mulheres, cara, não faça intimidade se você não está com disposição, se o seu corpo não reage, se você não se sente acolhida e não tem essa afetividade. E tem uma outra coisa muito importante, que é o seguinte, muitas vezes esse abusador, ele não é um monstro. Uhum. Ele é um cara legal, que te trata bem, que te ama, que você ama ele, mas a passividade da mulher, aquela mentalidade de que a mãe, quando fala, minha filha, satisfaça seu marido, até uma questão religiosa, muitas vezes, de que a mulher deve satisfazer o marido, coloca a mulher nessa condição em que ela é obrigada, querendo ou não, a satisfazer os desejos do marido. Então, nem sempre a gente vai ter um abusador que ele se colocou nessa condição. Às vezes, a mulher foi gerando esse espaço, ela foi se escondendo, ela não foi falando a verdade, e você vê que muitos homens estão com a mulher há muito tempo e não sabia que a mulher não estava gostando, porque ela não falava, ela fingia, ela tinha vergonha, mas a gente cai nessa questão da falta do conhecimento. E 80% das vezes a mulher não chega lá, né? E outra coisa é os relacionamentos curtos. Certo. Aqueles relacionamentos que estão começando, esses relacionamentos, eles são muito perigosos para você distinguir até onde tem a permissão e onde não tem. O chega, não quero, é real ou não é real? Você disse que queria, você veio até aqui, agora você tem que continuar ou você não tem que continuar? Então, existe esse perigo também, dessas relações que são casuais ou que estão no início, em que a mulher não expressa, ela instiga, ela gera todo um contexto, mas chega um momento que ela pode não querer mais. E isso acontece com a gente mesmo, por N motivos. Eu vi que o cara era um babaca, eu não gostei do beijo dele, não gostei do jeito que ele me tratou, não gostei do cheiro dele, não gostei da pegada dele, não quero mais. Tava tudo muito bom até aqui, a partir de agora eu não quero. E aí o cara fala, não, pô, viemos até aqui. Então esse também é um ponto muito importante. Perfeito. Agora, ainda falando sobre casais, sobre relacionamentos maiores, vamos dizer assim, não tão curtos, mas quais são as principais barreiras, por exemplo, na sua opinião, Daia, que as vítimas de abuso enfrentam ao buscar ajuda dentro do casamento? Eu acho que vocês, trabalhando em rede social, devem receber muitas informações, né, a respeito disso. E aqui eu posso falar 2 coisas para você. A gente recebe muitas informações e a gente busca ajudar. E eu já passei por essa situação também. Muitas vezes a gente vê uma mulher e não acredita. Fala, nossa, não acredito que essa mulher está passando por isso. Eu não passaria por isso nunca. Como é que uma mulher deixa? Que falta de amor próprio. Muita gente acha que é simplesmente uma questão de amor próprio, como se amor próprio fosse uma coisa fácil. E amor próprio não é uma coisa fácil de ser construída e é uma coisa muito fácil de ser derrubada, que envolve você colocar limites. Quem tem coragem de colocar limites hoje? Quem tem coragem de enfrentar e colocar um limite por amor a si? É muito difícil. Então, o que a gente vê... Desculpa, me perdi na sua pergunta. Eu estou falando como é que a pessoa, né, consegue
procurar ajuda, né? Ajuda, isso. Exato. Então, por que essa mulher fica nessa relação? Ela fica nessa relação, primeiro, por vergonha, Certo. não quer falar para ninguém, Uhum. porque tem vergonha da situação dela, e por um medo que às vezes é muito abstrato e simplesmente o parceiro intimida ela, ele não precisa fazer nenhuma ameaça direta, Certo. mas tem aquele medo direto, concreto, que ela recebe ameaças, que ela já é maltratada, em que o parceiro fragiliza tanto essa mulher emocionalmente, ninguém vai te querer, olha como você tá, tipo, é quase um favor eu estar com você, e a mulher acha que ela não vai ser capaz de viver sem ele. Quando ela tem filhos, então pior ainda, pior, né? se vem a dependência financeira, é muito difícil essa mulher ter para onde correr, mas o primeiro passo é abrir a boca e falar, buscar ajuda. Certo. Fala com o pai, fala com a mãe. Isso. A parte familiar é sempre importante. Muito né? Muitíssimo importante. Porque o que tem de acontecer? A mulher sempre vai buscar um primeiro namorado. Alguém que foi legal para começar a se abrir e quem sabe ter uma esperança. Isso é meio que subconsciente, inconsciente. Eu vejo no meu consultório isso acontecer. Ela sempre vai buscar uma conversa com um ex que foi gentil, que foi legal. E aí mora o perigo, porque ela começa a enfrentar um outro problema. Ela traz mais um problema. Dela resolver o problema, né? Porque está sendo pressionada, está sendo coagida, ela começa a trazer um outro problema. Aí ela passa de vítima para vilã. Então, cara, procura o pai, procura a mãe, procura um líder religioso que tenha coerência, que tenha bom senso e que vai te conduzir nesse papel. Procura um psicólogo, se você puder, procura um terapeuta para te guiar. Então, tem muitas coisas que você pode fazer. Esse é o processo. Não caia na carência de procurar um ex-namorado, porque você vai arrumar um problema maior. Mais um problema. Esse cara pode até te usar também, ser mais um que vai te usar nessa situação. E existem muitos grupos de apoio, muitos grupos de mulheres. Aham. Às vezes ela tem medo de ir direto na delegacia, muito medo, porque é como se você cutucasse o vespeiro, né? Ele vai saber que eu fui lá e que eu denunciei, e aí isso vai vir à tona, então ela procura esconder e ou se conforma com essa vida, ou ela vai tentando de uma maneira ali escondida, tentando se livrar dessa situação, sozinha. Verdade. Agora, esse tipo de debate, ele, às vezes gera alguns estereótipos. Ah, mas a mulher está falando, não é bem isso, não sei o quê. Como evitar esse tipo de tema vire esse tipo de estereótipo? Não é bem isso, mulher está exagerando, homem... Como é que a gente faz? É através da comunicação? Aliás, vocês se comunicam super bem nas redes sociais. Como é que vocês lidam com esse assunto? Cara, eu vou falar. Fala. A gente precisa reescrever relacionamento e sexualidade. A gente precisa... Acho que Freud foi embora, a gente precisa de um novo Freud aí, ou de uma nova linha de condução para que as pessoas entendam o real sentido de um relacionamento e de uma sexualidade. Porque a gente não vê sentido para isso. Um relacionamento, ele é para ser leve, para ser divertido, para ser prazeroso. Não é para coagir, não é para manipular. Não é para só o meu bel prazer. Então, primeiro a gente tem que gerar realmente uma educação nas próximas gerações de que não se pode tocar no corpo da pessoa de qualquer forma. Tem que reescrever a história de relacionamento e sexualidade. Se a gente não pensar assim e levar de um extremo para o outro, a gente não vai conseguir ter relacionamento saudável. A gente não vai conseguir proteger as nossas filhas e conduzir os nossos filhos para uma dignidade relacional e sexual. Então eu acredito muito em educação nesse sentido. É um trabalho que DEA já vem desenvolvendo há muito tempo e tem outros profissionais tentando fazer. Só que embarrera na questão cultural, social, que é essa fala que você diz. Cara, será que não está exagerando? Não está exagerando. Vou te dar um exemplo muito claro disso. Quando eu questionei, quando eu quis me separar, eu ouvi a seguinte frase de um familiar. Você sabia que ele era assim? Ficou com ele porque quis. Então, já é uma coisa que você fica assim... Tudo bem, eu quis até hoje porque eu não tinha voz para falar, agora me surgiu uma coragem e eu não quero mais, porque eu aceitei lá atrás, eu tenho que
ficar tolerando conviver com isso. esse erro a vida inteira. Então, em partes, quando você procura uma terapia, você consegue perceber que você não precisa esperar a aprovação das outras pessoas. Você tem que ter a sua convicção do que acontece com você. Por quê? Porque você vai ouvir esse tipo de comentário. Até porque, Déia, você falou uma coisa interessante, muitas vezes esse manipulador, abusador, ele é legal com seus familiares todos, ele é um cara bacana, é um cara que comprou todo mundo com a gentileza dele, só que pra você ele tá te abusando. Então quando vai falar pra outra pessoa, a pessoa não acredita, não, o cara não faz isso. Não é possível que essa Não é pessoa possível, faz esse isso. cara é muito legal, pô, ele é bem sucedido, pô, ele é bem bom resolvido, pai, é um bom pai. paga as contas de casa. Não, ele é um cara, é um faz bom tudo amigo, por paga você. chopp pra mim e tal. Então assim, pra mulher ela fica um pouco sem caminho. Não dá pra a gente passar desapercebido também que existe, né, casos, por isso que eu falo que enquanto os homens não entenderem o papel de uma masculinidade saudável e de uma paternidade que cuide não só dos filhos dele, mas tem um olhar paterno, a gente vai ter dificuldade para cuidar desses temas. Por quê? Porque todo mundo quer se aproveitar de todo mundo. Então, quando a mulher ela começa a fazer o oposto, porque tem uma minoria de mulheres, que também começa a tirar, você já deve ter visto casos assim comprovados que tem mulheres que vai para o extremo e fala, agora eu vou ferrar esse cara, e aí ela dá o troco. Só que, cara, se ela tivesse sido protegida, acolhida, ela não ia para esse extremo, entende? Então a gente tem que entender o jogo inteiro. Por que chega nesse ponto? Porque a gente não tem a nossa visão em relação a relacionamento, ela não é e nunca foi a mais clara. Todo mundo vai para um relacionamento sem muito parâmetro. As pessoas, né, eu vejo pela minha casa, a referência que eu tenho era que meu pai tinha que ter muita mulher e agredia a minha mãe e não tinha muito carinho. Então eu entro para um relacionamento meio sem referência, eu vou tentar fazer tudo diferente, mas eu não tenho referência alguma. O outro vem de lá da casa dele também, com nível de expectativa, com nível... E aí as pessoas pessoas até legais, gente boa, passam a se agredirem, não só fisicamente, verbalmente, mas sexualmente também. E aí vira um relacionamento abusivo. Aí chega nesse ponto. O buraco é muito mais embaixo, a gente tem um trabalho muito grande para fazer pela frente. Agora falando de forma legal, de acordo com a legislação, né? Quais são os principais desafios, né, de aplicar as leis contra o abuso sexual dentro do casamento, Déia? Eu acho que ainda está na nossa cultura e na nossa mentalidade. Certo. Você acaba chegando num ponto em que é a palavra de um contra a palavra do outro. E isso é muito difícil. Eu acredito que a mulher ainda é desacreditada. Eu acredito que ainda existe uma tendência a considerar o que o homem fala. Porque quando fica a palavra de um contra o outro e você acaba considerando a mulher, outras mulheres acabam se manifestando, aí o pessoal acha que virou moda. Gente, não virou moda, é porque é muita sujeira embaixo do tapete. E então é muito difícil você definir quando você tem uma situação como essa, quando você não tem provas, quando você... Então, está acontecendo com você, está nesse nível, é um relacionamento em que você quer sair dele? Ou é um relacionamento que vocês se amam, você vê que não está legal e vocês vão buscar ajuda num terapeuta, por exemplo, a pessoa te ama, ela aceita. Então, existe tudo isso. Existem relações que precisam de ajustes, que têm formas de se tornar uma relação saudável e prazerosa. Agora, tem relações que você sabe que você tem que sair dali. Que é questão de vida ou morte, é questão de você preservar a sua sanidade. Então, quando é esse o caso, você vai precisar de coragem, você vai ter que dar esse passo difícil de admitir o que essa pessoa faz, de falar. E nesses casos, grava uma conversa. Infelizmente, são meios, são coisas que vão facilitar. Ou pede para o vizinho ou para a vizinha observar, ficar de olho. Isso é o mais importante para você evitar esse ponto em que é a minha palavra contra a palavra dela, sabe? Em que No caso, não querendo te interromper, mas já meio que interrompendo, no caso da moça do casamento às cegas, ela foi na emissora de TV, né, e falou do caso, abriu, né, para todos que estavam assistindo o programa televisivo,
a respeito desse abuso que ela estava sofrendo dentro do casamento. Como é que você vê essa questão? Você acha que ela exagerou na dose em ter colocado no ar na televisão? Ou ali é o espaço correto? Eu vou sim, responder. para Eu vou Deixa eu só responder. falar, porque uma vez eu precisei de uma orientação Aham. de um advogado para isso. Acontece o seguinte, o que você quer? Às vezes você quer proteção Uhum. e você acha que vai ter proteção dessa forma. Às vezes você quer que as pessoas, você quer pessoas do seu lado para validar o que aconteceu. Uhum. Não estou sozinha, então você quer pessoas a seu favor. Claro que vão vir pessoas e dizer que você exagerou, mas se o que você está fazendo é sério, a primeira coisa que você vai fazer é buscar a justiça. Certo. Antes de você falar, antes de você ir para as redes sociais, você vai fazer o quê? Buscar Você meios vai legais. consultar, você vai perguntar para um advogado, até porque eu, contando muitas vezes minhas histórias, tanto de abuso na infância, quanto de abuso já na vida adulta, eu fui me consultar com um advogado para saber o que eu poderia falar nas redes sociais. E eu descobri que eu poderia ser processada por contar uma verdade. Eu poderia ser processada por estar falando aquilo sem ter entrado na justiça, sem ter provas. Então, a gente precisa ter cautela. Não é tenho vontade, estou com a razão, como se faz. Busque orientação. Gente, conhecimento é importante para tudo na vida. Busque conhecimento. O que eu posso fazer? Não sai fazendo no impulso, porque isso pode se virar contra você. E mestre, Pois não, João. figura pública, né? Ela trabalha com rede social, ela Sim. estava num programa de TV, então ela vai usar a ferramenta que ela tem para poder falar. E lembrando que a Déia tem razão, vai fazer isso, passa primeiro pela consulta pelo advogado, entende todo o processo para poder falar, para não sair no pico da emoção. Eu sei, é frustrante, é desesperador, né? Mas você já tem uma comunidade, hoje a gente trabalha com internet. Eu fiz isso uma vez, lembra? Sim. Eu fiz isso uma vez, há pouco tempo. A gente já tinha um canal da EJAL. Eu passei Tá. por uma situação De manipulação de um abuso, emocional. de manipulação emocional com um homem, Nossa. que era uma pessoa da família. E eu passei por uma situação de abuso emocional com ele, que foi tão violenta, foi tão desesperadora na hora, que eu peguei o celular No banheiro, chorando. no banheiro chorando e gravei, não falei o nome, mas falei um monte de coisa e imediatamente as pessoas começaram a ligar para o Jal desesperada, foi o Jal, o que o Jal fez com você? Não tinha nada a ver com o Jal. E eu, por quê? Porque eu queria que as pessoas vissem a verdade do que você sente, não só em palavras, porque às vezes você falando, a outra pessoa não tem dimensão do que Agora é. você é entrevistador, Exato. você ficou cega pela emoção? Você não pensou no... Eu não fiquei Bela cega, pergunta. eu não fiquei cega pela emoção. Eu acho que aquilo deveria ter ido, deveria ter ficado, mas aquilo exigia explicação. Eu não posso chegar lá, mostrar a minha dor, meu sofrimento, sem esclarecer o que é, porque eu abro margem para uma imensidão de contextos. Sim. Então, eu tenho até que preservar o Jal, eu tenho que tomar uma série de cuidados. Então, eu poderia fazer isso? Sim, eu poderia. Eu devia? Eu devia. Eu devia ter deixado aquele vídeo no ar, como às vezes eu posto outras coisas de momentos muito reais da minha vida, em que eu estou sofrendo por alguma coisa. Eu não deixo de fazer o vídeo nesse momento. Só que eu preciso da cautela. Eu preciso explicar o que é aquilo. E quem trabalha na internet tem que ter essa responsabilidade. Claro. Gente, 1h42, queria que vocês divulgassem o canal de vocês aqui no Jornal Litoral, o pessoal acessar, participar lá da página do Instagram de vocês. Por gentileza, quem gostaria de falar? O Jal é ótimo para O isso. Jal, vai lá já. Eu sou vendedor. Não, mas olha só, eu quero agradecer a participação. Opa. Pô, que tema importante. Sim. É que se a gente conseguir tirar uma mulher da mão de um cara manipulador, agressivo, a gente vai estar muito feliz aqui, eu acredito eu, e tanto a televisão, o jornal, a TV Cultura, você, porque é uma pauta importante demais. E o nosso canal é Déia e Jal, @Déia, sem I, e Jal. É simples assim, vai achar em qualquer lugar, Instagram, YouTube, Facebook, Lá. Tá lá, TikTok, pessoal. tá em qualquer lugar aí. Maravilha. Déia, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, produção. principalmente por ser uma pauta tão relevante. Obrigada por abordar esse assunto isso que é aí. necessário. Maravilha. Já obrigado mais Tamo uma junto. vez. Valeu. Valeu. Gente, agradecendo então a participação dos dois. O JL de hoje fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, a partir de 15h da tarde. A seguir tem Opinião com o professor, engenheiro e jornalista Paulo Roberto Schiff. Mas estamos de volta. Valeu, gente. Tchau.